Beleza? Estamos aqui na tela. Então vamos começar. E você vai colocando as perguntas aí, por favor. Tá bom? Beleza, vamos lá. Bom, eu sempre falo para vocês que uma das coisas que você sempre precisa observar quando você vai ler, quando você vai analisar uma obra, um texto, é o seu contexto sociocultural. Tá? Porque esse texto foi produzido dentro de uma certa estrutura política, econômica, social, ideológica, e ele traz, obviamente, marcas desse contexto. E os vestibulares adoram cobrar isso, né? Qualquer pergunta sobre um livro pode puxar para esse lado aí. Os poemas do Gregório, esses poemas todos foram publicados póstumamente, na verdade só no século XX que eles foram reunidos, né, e publicados. O Gregório nunca se preocupou em publicar a sua obra. Ele mesmo não se considerava um grande poeta que merecesse ter a obra publicada e tal. Mas esses poemas foram produzidos ao longo do século XVII. Tá? Lembrando que século XVII, gente, são os anos 600. Tá? Vai de 1601 a 1700, então são os anos 600. Existe muito a expressão seiscentismo, que aparece muito para se referir ao Gregório, à sua obra. Então eles falam assim, autor seiscentista, poema seiscentista, obra seiscentista, né? O barroco muitas vezes é chamado estilo seiscentista, porque é esse período aqui, tá bom? Esse período ele é marcado pelos efeitos da Contra-Reforma. A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante. A Contra-Reforma, na verdade, ela aconteceu ainda no século XVI, nos anos 500, mas os efeitos principais ocorrem ao longo do século XVII. O barroco é resultado, né, desse movimento contra-reformista. Isso em termos universais, né, europeu e tal. E aqui no Brasil, lembrando que o barroco, gente, é a primeira escola que acontece no Brasil, tá? Nós não tivemos classicismo aqui no Brasil no século anterior, como tinha lá na Europa, né? Aqui nós tivemos o chamado quinhentismo, que é a literatura dos viajantes, a Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, literatura dos jesuítas. Literatura mesmo, seguindo o modelo, né, europeu, começa com o barroco, tá? Aí você tem o barroco europeu, o português, tem o barroco brasileiro, tá? E no Brasil, o contexto sociocultural é marcado pelo ciclo do açúcar, que é o nosso primeiro grande ciclo econômico, né, que domina aqui ao longo do século XVII, dos anos 600. E esse ciclo faz com que toda atividade cultural, social, política, econômica se concentre na Bahia. Né? O ciclo do açúcar, a plantação do açúcar se dava na Bahia. Então, a referência à Bahia, a referência aos costumes, né, o povo baiano, personagens históricos da Bahia, né, governadores e tal, é constante ao longo desses poemas aí. Tá? Então esse é o contexto sociocultural. Aquela Bahia marcada pelo comércio, né, do açúcar e por aquele processo de miscigenação muito grande, né, que é a marca característica até hoje da Bahia, né? Então os comerciantes europeus, né, que vinham para cá e que acabavam se unindo, né, com elementos nativos, com índias, fazendo filhos, né, nas Índias, nascendo os mestiços mamelucos ou com as negras escravas, né? E aí começava esse processo, né, de mistura racial, né, que é característico do povo brasileiro aí, beleza? Então esse é o contexto sociocultural. O estilo de época, o barroco, o Gregório de Matos é um dos principais autores do barroco, junto com o Padre Vieira, né, o principal poeta do barroco brasileiro aí. Tá? Então o estilo desses poemas é o barroco. Tá? E aí quando nós falamos do barroco, aí nós temos que voltar para a ideia da Contra-Reforma, tá, gente? Porque é o seguinte, eu costumo dizer, talvez um pouco exagerado, né, que o barroco não teria existido se não tivesse acontecido a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? Você tem, no início do século XVI, final do século XV, início do século XVI, você tem o Renascimento, lembra? Que é o renascer da cultura greco-latina, da cultura clássica. Tá? E com isso, o renascer de uma visão de mundo antropocêntrica, que é exatamente o oposto da visão que predominava, né, até o final do século XV, início do século XVI, que era a visão teocêntrica. Tá? Então há uma retomada desse pensamento mais racional, mais lógico, de uma visão mais materialista da vida, né, como tinha-se na antiguidade greco-latina. Isso é chamado de antropocentrismo. Tá? Isso acabou gerando divisões dentro da igreja. A igreja estava meio distorcida, né, até pelo excesso de poderio ao longo da Idade Média ali.
E aconteceu a famosa reforma, vocês já viram isso em história, né? A reforma protestante, que é uma ruptura da igreja. Né? Surgiu uma religião mais adequada a essa nova visão de mundo, um pouco mais materialista, um pouco mais voltada, né, para a vida terrena aí. A Igreja Católica, poderosíssima, obviamente, que não ficou de braços cruzados, porque isso era basicamente uma perda de poder, né? Então ela reagiu e lançou uma série de medidas que consistiam basicamente, né, em combater a visão antropocêntrica, caçar os intelectuais, né, punir o que eles chamavam de heresia e tal. E esse movimento ficou conhecido como Contra-Reforma. Então a Contra-Reforma foi essa reação da Igreja, ainda no século XVI, nos anos 500. Porém, os efeitos mais práticos da Contra-Reforma vão acontecer ao longo do século XVII, dos anos 600, tá? Porque você passa a ter uma divisão ideológica, né? Você não tem mais uma ideologia dominante. Você tinha na Idade Média uma ideologia dominante que era a teocêntrica. Você tinha, logo ali no Renascimento, passou a predominar a ideologia antropocêntrica, que era a mesma da Antiguidade. Então você tinha elas como predominantes, tá? Quando a Igreja provoca esse choque, né, esse combate ao antropocentrismo, né, tentando impor novamente o teocentrismo, você acaba criando uma situação em que as duas ideologias estão em choque e você não tem o predomínio de nenhuma delas. Então o homem barroco é basicamente um homem dividido, né? Um homem dividido entre atender, né, a ideologia teocêntrica, que propõe uma vida baseada na espiritualidade, né? Desvalorizar a vida material, a vida terrena, né? A vida terrena é apenas uma passagem para a vida eterna e tal, ou você valorizar os prazeres terrenos, as conquistas terrenas, né? Dentro de uma concepção mais racional. É um homem que não tem, como não há um predomínio de nenhuma dessas ideologias, ele fica oscilando entre elas o tempo todo, tá? E isso gera uma série de contradições, né? É um homem contraditório, é um homem que num determinado momento ele é plenamente espiritualizado, né? Voltado para a vida espiritual, disposto a sacrificar a vida terrena para salvar a alma. Em outros momentos ele está se lixando para a alma, ele quer viver os prazeres terrenos ali, tá? E isso não são fases, tipo assim, numa primeira fase da vida o Gregório foi assim, depois numa outra fase ele mudou, né? Tipo aquelas pessoas que se convertem, aí ficam religiosas depois de ter curtido a vida e aprontado todo. Não é isso. São oscilações permanentes ao longo do dia, né? Ele acordava com aquele espírito teocêntrico, né? Arrependido dos pecados da noite anterior, das farras, das orgias da noite anterior, querendo salvar a alma, aí rezava, se penitenciava, prometia não pecar mais. À medida que o dia ia transcorrendo, ele ia cedendo às tentações mundanas e pecava novamente. E aí no outro dia fazia de novo. Então virava esse ciclo, essa oscilação constante entre essas duas ideologias. Isso acaba sendo traduzido na arte. O barroco, você sabe, a arte é a tradução de uma realidade, né? Ela recria essa realidade artisticamente. O barroco vai traduzir esse conflito, essa divisão, através de um jogo de contradições. A arte barroca é marcada principalmente pelas contradições. Por isso, as duas principais figuras de linguagem do barroco, que você encontra muito, né, ao longo do barroco, são antítese e paradoxo. São as figuras de contradição. Antítese é quando você aproxima duas palavras que têm sentido contrário, e o paradoxo é quando você faz uma afirmação que contraria a própria lógica, né? que não tem sentido lógico, né? Contraria a racionalidade dos fatos aí. E o barroco é marcado então por isso, por esse jogo de opostos aí, tá? Também o estilo barroco é marcado por um rebuscamento linguístico literário. Muitas vezes eles buscavam até uma certa elevação espiritual através de uma linguagem muito rebuscada, muito trabalhada, né? Há essa tendência. O texto barroco é o oposto do texto clássico, né? Que predominava na escola anterior, né? No século anterior. O clássico é aquele texto linear, numa sequência lógica dos fatos, numa clareza, numa objetividade e tal. O barroco é exatamente o contrário.
né? As imagens, né? As metáforas são muito contraditórias, muito nebulosas, o texto é muito sinuoso, né? Ele nunca anda em linha reta, ele retoma novamente a mesma ideia com outras expressões e tal, então acaba sendo o que a gente chama de muito rebuscado linguisticamente aí. Isso são características, né, do estilo barroco. Agora falando mais sobre o livro como um todo, né? Sobre a estrutura do livro como um todo. Eu acho difícil, mas pode acontecer, né? Numa questão teste, uma pergunta sobre o livro como um todo aí, tá? O livro tem mais de uma centena de poemas, tá? Tem poemas curtos, tem sonetos, tem os poemas mais longos e tal, mas ele está dividido basicamente em 3 tipos de poesia, tá? Poesia satírica. O que é uma poesia satírica? Uma poesia feita para satirizar. Então é uma poesia voltada para o mundo externo. Tá? Você faz sátira sobre algo que você observa. Então você vai ter a sátira social, né? Ele satirizando, debochando da estrutura social da época. Vai ter a sátira política dos dirigentes. Vai ter a sátira erótica, né? O Gregório era chamado de Boca do Inferno, né? Porque ele tinha umas poesias bem sensuais, bem eróticas e tal, mas sempre voltada para situações observáveis externamente. Outra parte do livro é marcada por poesia lírica. Poesia lírica, como o nome já diz, é a expressão da subjetividade. É quando o poeta se volta para os seus próprios dramas, suas angústias, e expõe isso, né? Lirismo, expressão da subjetividade. Aí você tem a lírica amorosa, os poemas de amor que ele fez para as mulheres que ele amou. A poesia religiosa, onde ele expressa a sua angústia religiosa. Poesia reflexiva, ele tem muito dessa retomada de certos conceitos que havia no classicismo já, né? Conceitos clássicos, porque eles não desapareceram, eles apenas estão em choque com os conceitos medievais. Então tem poemas aqui que falam, por exemplo, sobre a efemeridade, a brevidade da vida, o passar do tempo, né? Que são poemas bem reflexivos. E tem uma parte também de poemas que a gente chama de bajulatória ou encomiástica. Como o nome já diz, gente, poesia bajulatória é feita para bajular alguém, claro que com interesse, né? Bajular alguém poderoso e tal, em troca de algum favor. Encomiástica é poesia encomendada. Encomendada mesmo. De repente tinha um pai rico lá que chegava para ele: minha filha vai fazer 15 anos, eu queria um poema para ela, eu queria uma poesia para enaltecer. Ele ia lá e fazia, sem problema nenhum, tá? A maioria dos poemas, eu acho que assim, metade dos poemas desse livro, né, é poesia satírica. Tá? A parte menor é a poesia bajulatória ou encomiástica. Então tem a poesia satírica, que predomina, que é o maior número de poemas, e geralmente, né, a probabilidade maior de cobrança aqui, né, porque aqui você tem como cobrar o contexto da época também. Depois a poesia lírica, né, desses 3 temas básicos, e a poesia bajulatória. Tá? O próprio Gregório se achava um poeta satírico. A sátira era considerada um tipo de poesia menor em termos de qualidade, né, de valor social. Ele não se sentia um poeta clássico, um poeta renomado, tanto que ele nunca se esforçou para publicar a poesia dele, porque ele se julgava um poeta menor, né, justamente um poeta dessa sátira, né, aquele poeta da farra, da brincadeira, né, do deboche e tal. Quanto à temática, nós podemos destacar os temas principais aqui. O principal ao longo de todo o livro é, como eu falei para vocês, a sátira social. Tá? Depois tem a sátira política também, que aparece bastante, mas principalmente a sátira social. E essa sátira social está concentrada, primeiro, na miscigenação do povo baiano, como eu expliquei para vocês. O Gregório era extremamente preconceituoso, racista, embora ele tivesse várias amantes negras, índias. Ele chegou a biografia dele é meio falha, mas existem relatos que ele era casado, que ele chegou a se casar com uma mulher negra, tá? Mas ele, na poesia dele, demonstra muito preconceito, muito racismo. Então, essas pessoas que eram mestiças, né, ou de brancos com negros, ou de brancos com índios, e que estavam ganhando dinheiro, que às vezes tinham certo prestígio social, porque era uma sociedade comercial, né, por causa do comércio ali do açúcar, ele criticava muito, né? Desdenhava, às vezes até de forma bastante ofensiva aí. E também a questão do comércio, né? Porque ele já tinha noção naquela época de que Portugal já estaria explorando, né, a colônia ali. Então aqui produzia-se a riqueza, né, mas não se usufruía dessa riqueza, né? É uma coisa que existe até hoje, né? Manda-se
para fora, no caso mandava-se para a Europa, né? Então Portugal, a Bahia vivia naquela situação, muita miséria, muita pobreza, né? Uma população muito pobre, sendo produtora de grande riqueza ali, através do açúcar, da cana-de-açúcar e tal. Então, e é outra coisa, ó. Ele critica também o poder desses comerciantes. Lembrem-se que nós ainda estamos antes da Revolução Francesa, tá, gente? Então nós estamos ainda num período marcado pelas monarquias. Aquela ideia, os quiasmos também, Maria Eduarda, quiasmo também. Quiasmo é aquela coisa invertida, né? Você pega duas palavras, porque você acaba criando, né, uma inversão. Não é necessariamente uma contradição, né? Mas se você pensar na contradição, assim, o fato de inverter a ordem, nesse sentido, sim. Tá? Então acabaria assim. O que eu quero dizer é o seguinte: tem bastante quiasmo, é outra figura de linguagem que tem bastante ali na poesia do Gregório de Matos, tá? Tem que ficar atento a isso, tá? Quiasmo é aquele que aparece em X, tá? Você fala uma palavra, outra palavra, depois você inverte. Aqui estava em segundo lugar, AB, depois BA. Essa é a expressão. Enzo, no encartezinho do ângulo diz que tem alguns poemas que não tem, que não tem 100% certeza que é do Gregório. Mas não entendi como isso funciona. São meio que boatos do que ele escreveu. É o seguinte, olha, Enzo, como não houve publicação, né, ele nunca publicou a obra dele, e depois que ele morreu, né, passaram-se anos, séculos até, quando foi feito essa junção, a publicação da obra dele, foi se estudando, né? Então, assim, por exemplo, tem alguns poemas, naquela época era muito comum isso, né? Ele imitar outros autores. Então, ele tem poemas que ele imita poetas do barroco espanhol, por exemplo, que era muito forte e tal. E tem alguns poemas que não se tem certeza que é dele. Tá? Isso é normal. De Camões também você tem muitos poemas que não se tem certeza. Na primeira publicação da obra de Camões, havia mais poemas do que você tem hoje. Depois foi se tirando, foi se fazendo uma peneira, né? Não, isso aqui não é o estilo de Camões, não dá para saber, e foram tirando. Tá? O Gregório já foi feito isso também, mas ainda até hoje tem alguns poemas que se duvida a autoria. Mas isso não é problema, tá? Porque não vai aparecer ninguém para reivindicar essa autoria. Tá? Só ficou ali os que tem mais ou menos o padrão da poesia dele, tá? Mesmo que tenha alguma dúvida, beleza? O que eu estava falando aqui do comércio é o seguinte, ó. Nós estamos vivendo ainda naquele período, né, em que você havia aquela divisão de classe basicamente entre nobres e plebeus. Tá? Só que nesse meio termo aí, você tinha a classe dos comerciantes, que já estava surgindo e que depois, através da Revolução Francesa, vai acabar tomando o poder, a burguesia, né? Então você tinha pessoas que não eram nobres, mas que tinham muito poder econômico, tinham muita riqueza e que tinham privilégios que seriam dos nobres. O Gregório ficava doido com isso, até porque ele, que era de natureza nobre, era meio falido, né? Ele pegou a herança da família, a parte dele, e gastou tudo, né? Acabou morrendo na pobreza lá, né? Vivia em farra e tal. E ele ficava muito incomodado, né? Muitas vezes, em ver pessoas que não tinham esse sangue nobre, mas com privilégios, às vezes maiores até do que os nobres, por causa do comércio. Então essa é uma crítica que ele faz muito também. Tá? A Kátia, professora, a poesia satírica contém ironia? Com certeza, a ironia é uma forma de sátira, né? Às vezes, no caso do Gregório, ele não era muito sutil, porque a ironia geralmente você usa quando você quer ser sutil, né? Porque a ironia é você fazer uma afirmação querendo dizer o contrário, né? O Gregório geralmente era mais incisivo. Vocês vão ver no exemplo aqui, né, que ele chamava o governador de burro mesmo, de asno, né, de forma direta. Mas você consegue encontrar também a ironia. A ironia é uma característica, né, de todas as épocas da poesia aí. Mas não é um ponto forte, tá? Não é um ponto dominante. Pode ficar tranquila quanto a isso. A sátira política, né, que eu falei que tem bastante também, principalmente o governador Sousa de Menezes, que era o governador na época, com quem ele tinha uma quizila muito forte, né? E aí ele ironizava através da sua sátira. Outro tema é a angústia religiosa, esse drama que eu falei para vocês, que eles viviam no dia a dia, né, entre a salvação e a perdição. Tá? Então isso se expressa, né, esse desejo
de salvar a alma, mas ao mesmo tempo a consciência de que pecou, né, de que cometeu pecados, e aquela angústia de saber se vai para o inferno, se vai para o céu e tal. Isso é um tema tipicamente da Contra-Reforma, do momento aí. E também a figura da mulher barroca. Tá? A mulher nesse período, ela era vista, eu vou mostrar isso talvez dar um exemplo também, como sendo anjo e demônio ao mesmo tempo. Não é anjo ou demônio, como vai aparecer no romantismo, né? Ou é a mulher anjo, só pureza e tal, ou é a mulher demônio, só sensualidade e tal. Não. Aqui a mulher é ao mesmo tempo anjo e demônio, e não por culpa dela, não por atitudes dela, não por ações dela. Tá? Eu vou mostrar através de um poema como que isso aparece, né? Esse conceito de mulher barroca, né? Que é a síntese da contradição. Quer dizer, ela é ao mesmo tempo algo espiritual, algo angelical e algo demoníaco. Tá? E eu vou explicar como que isso acontece através de exemplos. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, vai colocando aí. Só para a gente encerrar essa parte teórica aqui, ver os exercícios. Uma coisa que aparece no barroco é a dualidade estilística. Como o homem barroco vivia nessa oscilação permanente entre o antropocêntrico, né, a visão antropocêntrica e a visão teocêntrica, a arte barroca também se mostra dualística, dois estilos simultâneos, porque é comum em outras escolas você ter um estilo predominante no auge da escola, depois tem um outro estilo na transição para outra escola. Aqui não, nós estamos falando de dois estilos simultâneos, ou seja, que acontecem ao mesmo tempo, né? Às vezes está até dentro do mesmo texto, né? Começa num estilo, termina no outro e tal. Esses dois estilos são o cultismo e o conceptismo. E é comum os vestibulares cobrarem essa classificação. Tipo assim, eles nunca vão estar separados, mas você consegue identificar se o texto é predominantemente cultista ou predominantemente conceptista. Como eu falei, o texto barroco não é fácil de ser lido, de ser entendido. É uma poesia hermética, fechada, difícil de penetrar. Mas mesmo sem entender profundamente o texto, você consegue até com certa facilidade classificar se ele é predominantemente cultista ou predominantemente conceptista. Por quê? Porque basicamente o cultismo ocorre quando o autor procura envolver o leitor, né, através da sua poesia, da sua arte, sensorialmente, né, pelos sentidos, né, pelas sensações. Então é uma poesia marcada por uma força muito grande na sonoridade, no ritmo, na musicalidade, né, no jogo de palavras, nas imagens fortes. Quer dizer, você vai sendo envolvido por aquela beleza, por aquele ritmo, por aquela sonoridade. Tá? Envolvimento sensorial, isso é cultismo. O conceptismo é o contrário, é quando o autor tenta prender o leitor, envolver o leitor pelo raciocínio lógico, né? O envolvimento racional. É quando ele desenvolve um raciocínio que o leitor tem que acompanhar esse raciocínio. Né? É quando ele coloca um ponto de vista e ele vai argumentando em defesa desse ponto de vista para chegar, né, numa determinada conclusão. E ele vai enredando o leitor, né, através desse raciocínio aí. Isso é conceptismo. Para facilitar, pensa nas redações que todo mundo já fez na vida aí. Você sabe que você tem basicamente 3 tipos de redação, né? Tem o texto descritivo, o texto narrativo e o texto dissertativo. E você consegue diferenciar um do outro, certo? Então, se você sabe diferenciar uma descrição de uma dissertação, você sabe diferenciar cultismo de conceptismo, tá? Basta você pensar assim, o texto descritivo é um texto onde predominam imagens descritivas, né? Isso é uma descrição. Quando você pegar um poema, você pode até não estar entendendo direito o poema, mas você percebe que predominam imagens descritivas, imagens fortes, né? Muitas vezes muito coloridas, né? Metáforas originais, então ele é cultista, ele é predominantemente descritivo. Se você pega um texto em que você percebe uma certa linha argumentativa própria da dissertação, o autor coloca um tema, se posiciona diante desse tema e começa a colocar argumentos, né, em defesa desse ponto de vista, aí nós temos um texto conceptista. Então, nesse sentido, não é muito difícil fazer essa classificação aí, observando esses detalhes. Beleza, gente? Vamos ver exemplos aí? Deixa eu ver aqui.
Já vi muitos exercícios comentados sobre a velocidade da passagem do tempo como temática nos poemas do Gregório, inclusive comparando com o arcadismo. Poderia comentar sobre essa relação? Vamos lá. Rafael, é o seguinte, ó. Esse tema, né, passagem do tempo, a velocidade, que está associado com a ideia da efemeridade, a vida é curta, é efêmera, é breve, é passageira e tal. Isso aí é um tema clássico, isso é um tema que vem lá da Grécia Antiga, dos filósofos gregos e tal, tá? Então ele é retomado no Renascimento, Camões fala muito disso, tá? Depois ele é retomado novamente no neoclassicismo, no arcadismo, né? Os autores árcades falam muito sobre isso também. O barroco está no meio, né? O barroco, como eu falei, ele está nessa oscilação, e tem momentos que ele tende mais para o clássico, tem momentos que ele tende mais para o espiritual, né? Que seria a coisa mais medieval e tal. Então, você encontra dentro desse livro aqui vários poemas que você poderia até confundir com poemas clássicos, com poemas de Camões, por exemplo, que são poemas tratando desses temas clássicos, falando mais ou menos a mesma ideia, né, de que tudo muda, tudo se transforma, né, nada é permanente, nada fica estático por muito tempo, que o tempo vai transformando, vai fazendo as coisas mudarem, que o próprio tempo, né, muda, a própria maneira de mudar muda com o passar do tempo, enfim, são temas eternos, né? Você vai ver isso em outras épocas também, por isso que tem bastante também aqui no Gregório, nesse livro. Beleza? Dá uma olhada nesse poema aqui, ó. Olha o título, gente. Esse título foi feito a partir de uma leitura, de uma análise. Quer dizer, o título é meio explicativo, né? Então, a despedida do mau governo que fez o governo da Bahia. Então, foi um poema que ele dedicou quando o governador da Bahia, que é esse Antão de Sousa Menezes, deixou o cargo, tá? E na visão dele foi um mau governo. Então, ele diz assim, ó. Senhor Antão de Sousa de Menezes, quem sobe ao alto lugar que não merece, homem sobe, vai como homem, asno vai, burro parece. Que o subir é desgraça muitas vezes. Então, às vezes você sobe, né, chega num cargo político, né, e foi como homem, chegou lá e virou um burro. A fortunilha é destino. Autora de entremeses, de mudanças, transforma em burro o herói que indigno cresce. Desanda a roda. Mudou o destino, né? Deixou de ser governador, deixou de ser homem importante, desanda a roda, e logo o homem parece, que é discreta a fortuna em seus reversos. Homem sei eu que foi vossa senhoria quando pisava da fortuna a roda, quando era pisado pelo destino, né? Não tinha poder. Burro foi ao subir tão alto clima, pois vá descendo do alto onde jazia. Verá quanto melhor se lhe acomoda, quanto lhe fica melhor, né, ser homem embaixo do que burro em cima. É um exemplo da sátira política bem direta, bem objetiva, né? Você vê que ele não media palavras aí para fazer esse tipo de crítica, de sátira aí, né, ao governador da época. Olha esse outro poema aqui, ó. Aquela coisa um pouco mais complexa que eu falei para vocês. Olha você tem o eu lírico falando, e ele está se dirigindo a alguém, né? Que ele chama de tu. Ó, tu do meu amor, fiel traslado, mariposa entre as chamas consumida. Então ele diz, ó, tu, mariposa. Ele está se dirigindo à mariposa, aquela borboleta noturna, dizendo que ela é a cópia fiel, traslado fiel, cópia fiel do seu amor. Mariposa essa que é consumida entre as chamas. Pois, se a força do ardor perdes a vida, tu perdes a vida, a violência do fogo me há prostrado, derrubado. Vejam o jogo sinuoso de ideias, né? O processo é comparativo. Ele está dizendo que essa mariposa que é consumida entre as chamas é a cópia fiel dele, da história dele, do drama dele. Eu não sei se vocês sabem, mas a mariposa ela é atraída pela luz, né? Então, se você deixar, por exemplo, uma lâmpada acesa, logo começam a voar mariposas em volta dela, né? Atraído pela luminosidade. Gerou até música lá do Adoniran Barbosa, né? Na época não havia luz elétrica, você havia a chama mesmo, né? Então, se você fizer, por exemplo, uma fogueira, né, num pátio, você vai ver que as mariposas começam a girar em torno dessa fogueira. E, óbvio, elas acabam caindo na fogueira e morrem. É disso que ele está falando, ó. Mariposa consumida entre as chamas. Porque ela morre
ela perde a vida pela força desse ardor, né, dessa chama. E aí ele diz que ele também foi derrubado pela violência de um fogo. Aí ele continua: tu diamante, o teu fim has encontrado, essa fama girando apetecida. Então a amante encontrou o fim a mariposa encontrou o fim diamante dela, que é ser consumida por essa flama, essa chama que ela deseja. Eu, girando uma penha endurecida, uma rocha endurecida, aqui no sentido de insensível, no fogo que essa rocha exalou, morro abrasado. Eu também morro por esse fogo. Só que no caso dele é metafórico, né? Quem é essa penha endurecida? A mulher amada, insensível, que não corresponde ao amor dele. O fogo que ela exala, a paixão que ela exalou, é o que está levando ele à morte, que está matando ele abrasado. E aí ele volta, ó, ambos, eu e você, eu e a mariposa, eu lírico e a mariposa, de firmes anelando chamas, né? Rodando chamas. Tu a vida deixas, eu a morte imploro. Né? Ele não morre fisicamente, mas ele pede a morte para parar de sofrer. Nas constâncias iguais nas chamas. Mas aí ele termina dizendo assim: mas ai que a diferença entre nós choro, pois, acabando tu ao fogo que amas, eu morro sem chegar à luz que adoro. Ele diz, tem uma diferença. Ele acha que a mariposa ainda tem mais sorte que ele, porque ela morre, mas pelo menos ela chegou no objeto do seu amor, que é a chama. E ele diz que está morrendo sem poder chegar na mulher que ele ama, na chama que ele adora, na luz que ele adora. Bonito, né? Poema amoroso com todo esse jogo característico do barroco aí. Qualquer dúvida vai colocando aí, tá, gente? Eu vou no ritmo aqui, tá? Senão a gente acaba atrasando muito. Lembra que eu falei para vocês que a concepção da mulher barroca é marcada por essa ambiguidade, por essa contradição bem característica, né? Do teocentrismo, do antropocentrismo e tal? Pois bem, um dos poemas mais famosos do Gregório é esse aqui, ó, Anjo no nome, Angélica na cara. Tá? Ele está descrevendo uma mulher. E aí ele diz o seguinte, ó, anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser flor e ser anjo ao mesmo tempo. Ser angélica flor, Angélica é o nome de uma flor também, e anjo florente, anjo iluminado, florente. Em quem, se não em vós, se uniformar? Então ele pergunta, em que outra pessoa haveria essa coisa uniforme de ser ao mesmo tempo flor e anjo? Observem, flor é uma coisa física, anjo é uma coisa abstrata, uma coisa espiritual. Tá? Olha como ele continua. Quem veria uma flor que não a cortara de ver de pé de rama florescente? Quem ao ver uma flor tão bonita não iria desejar possuí-la, tê-la para si, cortá-la do seu ramo e levá-la para casa? E quem um anjo vira tão luzente, tão brilhante, que por seu Deus o não idolatrara? Quem ao ver um ser tão iluminado, né, tão luzente, não queria idolatrá-lo como um ser divino, como um verdadeiro Deus? Você está pegando o raciocínio dele? Ele está dizendo que a mulher é ao mesmo tempo objeto do desejo físico e da idolatração mística. Se, como anjo sois dos meus altares, se você é o anjo do meu altar, fores, né, seria o meu custódio, a minha guarda, a minha proteção. Sua função seria livrar eu de diabólicos azares. Mas, e aí aquela coisa, né, contraditória que eu falei para vocês, quer dizer, deveria ser assim, ela deveria livrá-lo dos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, né, tão vistosa, tão bonita, posto que, apesar de que os anjos nunca dão pesar, nunca dão sofrimento, sois anjo que me tenta e não me guarda. Termina num paradoxo, né? Porque um anjo que tenta é o oposto do que seria o anjo. O anjo é para proteger e não para tentar, né? O anjo tentador. E aí o que eu falei para vocês, gente, é a mulher barroca. Ela é ao mesmo tempo um anjo e ao mesmo tempo demônio, né? E ela não faz nada para isso. Tá? A mulher, enquanto ser físico, enquanto matéria física, enquanto corpo feminino, é objeto de desejo. E o desejo era pecado, levava à perdição e tal. Então, ela é o ser demoníaco que estaria levando, né,
o eu lírico aí para o inferno, a tentação. Agora, ele, olhado de outra forma, né, como um ser espiritual, né, como o lado espiritual da mulher, ela seria o anjo que deveria ser idolatrado. E eu volto a insistir, não é a atitude dela que leva a isso, né? Às vezes a mulher está passando do outro lado da rua, ele faz um poema desse para ela, que ela é anjo e demônio ao mesmo tempo, sem ela fazer nada para isso. Diferente do que nós temos depois no romantismo, que tem a mulher anjo, que tem atitudes angelicais, que é pura, casta, fiel, boa mãe, boa esposa, e tem a mulher demoníaca, que é aquela mulher sedutora, que usa sua beleza para seduzir o homem, para levá-lo à perdição, etc. Aqui é independente, né? A sua existência enquanto ser feminino já faz dela esse ser angelical e ao mesmo tempo demoníaco. Certinho?